Bom dia a todos, né, pessoal? Hoje estamos aí retornando ao Arduino, né? Nós tivemos a semana passada aí a semana de dúvidas, né? Plantão de dúvidas, né? Foi pedido para ampliar mais um pouco a primeira lista de Arduino. Nós fizemos aí ampliação. Se tiverem alguma dúvida quanto a algum exercício, podem entrar em contato para a gente agendar um plantão de dúvidas, né? Então, sempre procurem aí tirar as dúvidas para que vocês depois, mais para frente, não fiquem mais enroscados com a disciplina, né? Bom dia, Vitor. Então, hoje nós vamos falar um pouco aí das principais funções da linguagem de programação Arduino. Então, hoje nós vamos explicar um pouco do que são essas funções. Bom dia, Enzo. E mais para frente, dentro da disciplina, nós vamos estudar um pouco do conceito de funções, né? É um conceito que vocês também vão ver na matemática, se não já viram ainda, vão ver em breve. E nós vamos ver como construir, utilizar funções aí no Arduino, né? Então, a ideia é que a gente, além de usar funções que já existem dentro da biblioteca da linguagem de programação Arduino, nós consigamos também construir nossas próprias funções e utilizá-las, né? Então, vamos explorar um pouco as funções aqui do Arduino. Algumas nós já utilizamos e outras nós vamos explorar aqui na aula de hoje. Então, sempre é importante lembrar que a linguagem, né, o Arduino, ele é uma versão do C++, né? Então, o C++ é a linguagem que nós chamamos de case sensitive, né? Então, ela diferencia a letra maiúscula da letra minúscula. Por quê? Porque ela trata como o código ASCII. Vocês já devem ter visto a tabela ASCII na disciplina de hardware, né? Então, cada letra, o computador usa uma codificação específica para representar aquela letra. Então, por isso, e para o computador, como são códigos diferentes, a linguagem trata como símbolos diferentes. Então, por isso, no caso do C++, se eu escrever uma determinada palavra com letra maiúscula, ela é diferente da mesma palavra com letra minúscula. Então, por isso é importante nós termos bem fixado o nome das funções, como se faz a escrita das funções. Ah, preciso decorar tudo, professor? Não necessariamente. Você tem locais para consulta, né? Então, a internet hoje ela é um repositório de consulta gigantesco e você tem dentro da internet, além dos fóruns e outros locais aí que disponibilizam material, você tem o próprio site da Arduino que faz a referência aí. Tem a referência de todas as funções do Arduino e de tudo que a gente utiliza na parte de programação. Então, a primeira função que nós já utilizamos é a pinmod, né? Então, a pinmod eu vou escrever sempre assim, o pin minúsculo e o m do mod maiúsculo, onde eu tenho dois parâmetros. Então, o que está dentro do parênteses da minha função aqui são os parâmetros necessários para a minha função. Quando nós falamos de função, eu tenho parâmetros que podem ser obrigatórios e parâmetros que podem ser opcionais. No caso aqui, os dois parâmetros obrigatórios que eu tenho na função são o pino que eu quero configurar e o modo que eu quero que esse pino assuma. Então, ele pode ter dois modos, né, no pino. Ele pode ter um modo de entrada, que seria input, e pode ter um modo de saída, que seria o output. Então, são os dois estados possíveis aí do meu pino. Ele pode ser uma entrada de dados, está recebendo leitura de algum sensor, ou ele pode ser a saída,
porque no caso ele está acionando algum atuador. Então aqui eu estou dando alguns exemplos, né? Então aqui eu estou configurando a porta 2, né? A porta 2 digital. Lembrando que quando eu passo somente o número aqui, eu estou digital e estou dizendo que ela é um input. Estou configurando a porta 2 digital como output. Posso criar uma variável que vai ser a indicação da minha porta, né? Então, criei uma variável do tipo inteira. Então, toda vez que eu for usar a indicação de uma porta como uma variável, essa variável terá que ser do tipo inteiro. Então, estou criando uma variável do tipo inteiro chamada LED e 13. Então, quer dizer que aqui eu estou configurando a porta 13, né? Então, por isso LED, o valor da variável é 13, então quer dizer que eu estou configurando a porta 13 com o valor de saída. E posso usar a constante também, como nós já vimos em alguns exemplos da aula anterior aí. Então, estou definindo a constante pin LED, né? 3. Então, como que, se eu não escrevo nada na frente aqui do define, o tipo de dado, como que ele sabe qual o tipo de dado que ele vai assumir? Pelo modo como eu coloco o tipo de dado na frente. Então, eu coloquei um número inteiro aqui na frente, consequentemente, a minha variável a minha constante vai assumir que ela é uma constante do tipo inteiro. Então, assumiu o tipo inteiro 3, então eu estou configurando a porta 3 como input. Então, são simplesmente diferentes maneiras aí de eu consumir a minha função, utilizar a minha função. Rúbia, essa diferença não é só no Arduino, mas em toda a linguagem de programação. Variável é um espaço de memória que a qualquer momento eu posso modificar o valor desse espaço de memória. Então, estou alocando um determinado espaço de memória, posso, nessa alocação, já colocar um valor ou não, e a qualquer momento do meu programa eu posso fazer a modificação de valor. A constante é aquilo que nós já estamos falando, é constante. Então, quer dizer, na hora que eu crio a constante, obrigatoriamente eu tenho que pôr um valor dentro daquela constante. Então, é um espaço de memória que eu tenho que pôr um valor, e esse espaço de memória não pode ser modificado em tempo de execução. Então, quer dizer, o valor que eu coloquei dentro da constante não pode ser alterado. Eu não tenho possibilidade. Aquele valor, enquanto meu programa estiver sendo executado, aquele valor vai ser sempre o mesmo e nunca vai poder ser modificado. Então, quando eu tenho valores dentro do meu programa que eu sei que eu não posso modificar ao longo do meu programa, uma das boas práticas de eu utilizar esse valor seria declará-lo como uma constante. Então, são conceitos de programação, né? Então, variável é um espaço da memória que eu posso modificar ao longo da minha execução do programa, posso acessar e modificar, e uma constante é um espaço de memória que eu posso acessar para resgatar o valor, mas eu não posso modificar esse valor. Em algumas linguagens de programação, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma destruição da constante e recriá-la novamente em algum ponto do meu programa. Por exemplo, um exemplo disso seria o Python, beleza? Então, aqui, agora nós temos o Digital Read. Então, o Digital Read, o que é? Quando eu quero ler o valor de uma porta digital, então quer dizer que essa porta digital tem que estar configurada como input. Então, se a porta que eu quiser ler não tiver configurada como input, ela vai me gerar um erro. Se ela tiver configurada, por exemplo, como output, e eu tentar fazer um digital read, eu vou ter um erro aí porque é incompatível a função com o modo da porta. Então, são coisas também que a gente tem que estar alerta. Às vezes a gente comete alguns erros por dar uma bobeada aí em conceitos, né? Então, digital read, eu vou ter o quê?
a minha função e qual pino eu quero ler. Então, por exemplo, digital read 2 aqui, eu estou fazendo leitura da porta 2. Então, o que o digital read vai me retornar? Como é a leitura do tipo digital, ele me retorna somente 2 valores possíveis. High, alto, né? Ou 5 volts, ou low, baixo, 0. Na verdade, a gente coloca 0 assim como é uma descrição geral. Valores muito baixos, né? Então valores aí 1, 2 volts, são considerados valores low aí. Então quer dizer que a porta não está recebendo nenhuma leitura do meu sensor que está conectado naquela porta. Ah, mas por que eu posso ter, às vezes, valores tão baixos aí, né, professor? Eu posso ter valores baixos porque num circuito pode haver retorno de tensão, né? Então, às vezes, esse pequeno retorno de tensão me gera uma tensão aí de 1 ponto alguma coisa. Depende de como o circuito está sendo montado, né? Então pode haver sim um retorno de tensão. Vocês vão ver que dependendo do dispositivo que nós utilizamos, né? Então, por exemplo, um dispositivo que pode gerar muito retorno de tensão é um motor. Então, o motor DC ele é um motor que ele pode gerar um retorno de tensão. Então, eu tenho que montar um circuito que impeça esse retorno de tensão para que eu não queime a porta. Porque se eu não utilizar um sistema de proteção para esse retorno de tensão, eu posso queimar a porta do Arduino utilizando um motor. Então, esses retornos de tensão existem. Por que o motor ele gera o retorno de tensão? Porque quando ele está sendo alimentado, ele faz o giro utilizando um campo eletromagnético. Então, o ato do eixo girar, quando está sendo alimentado, eu estou gerando um campo eletromagnético e esse campo eletromagnético faz meu eixo girar. Quando eu cesso a alimentação e o meu eixo ainda continua girando, vai haver o efeito contrário. O giro do meu eixo vai gerar um campo eletromagnético e isso gera o retorno de corrente do motor. Então, isso aí é porque uma turbina, se vocês olharem uma turbina de uma usina hidrelétrica, nada mais é do que o mesmo conceito do motor gigantesco. Como ela gira sem energia, ela gira pela força mecânica da água, automaticamente ela está gerando energia. Então, todos esses conceitos aí vocês vão ver um pouco em física, né? Quando vocês começarem a falar de elétrica lá em física, e vão ver também um pouco aí em hardware também, essa questão aí de eletricidade. E digital write, né? No digital write eu posso fazer o seguinte, eu vou escrever numa porta. Então, para eu escrever numa porta, essa porta tem que ser uma porta de saída, né? Então, ela tem que sair algum valor, alguma tensão dessa porta. Então, o que eu vou fazer no digital write? Eu vou passar o pino que eu quero escrever, eu quero mandar um valor e vou passar o valor. Esse valor pode ser high, alto, quer dizer que eu vou mandar a tensão de 5 volts, uma tensão de 5 volts nesse momento, e low quer dizer que eu não vou mandar tensão. Também o high eu posso substituir por 1 e low eu posso substituir por 0. Então, são as maneiras aí que eu posso usar o digital write. Então, eu posso fazer aqui, estou falando que na porta 2 eu estou ligando, estou mandando um sinal de 5 volts para a porta 2. E aqui no segundo exemplo, quer dizer que eu estou mandando um low para a porta 2. Então, estou desligando 0 volts para a porta 2. Essa função, se eu, por exemplo, se eu tivesse,
poderia fazer o seguinte, por uma variável igual digital right e o valor aqui. Então, essa função faria um retorno de high ou low. É muito difícil a gente usar esse retorno de função, mas como ele existe, eu estou já demonstrando para vocês. Porque se vocês olharem, às vezes, algum exemplo na internet ou lerem alguma coisa, vocês sabem que a função faz retorno. Então, analog read, né? Então, analog read quando eu quero fazer leituras da porta analógica, da porta 0, porta 1, aquelas portas analógicas que nós já vimos, né? Então, o analog read, ele vai fazer uma leitura para mim que ele vai variar de 0 a 1023. Então, quando eu faço o analog read, eu vou variar de 0 a 1023, que vai ser uma proporção entre 0 e 5 volts. Então, quando eu tenho 5 volts, a leitura vai ser 1023, e quando eu tiver 0 volts, a leitura vai ser 0. E todo o valor de tensão que eu tiver entre 0 e 5 volts vai ter uma relação de proporção entre 0 e 1023. Então, por isso que nós chamamos de analógica, porque eu consigo ler pequenos valores, pequenas variações da minha porta. Então, muito dos sensores que nós vamos utilizar aqui nos nossos experimentos vão passar para nós leituras analógicas. Então, baseado nessa leitura analógica, eu vou fazer aí uma análise do que eu tenho que fazer aí dentro da minha programação. Do mesmo jeito que eu posso fazer leitura analógica, eu posso fazer uma escrita analógica. Só que qual é a diferença? A diferença é que a leitura analógica eu vou fazer das minhas portas analógicas. E a escrita analógica eu vou fazer nas minhas portas digitais PWM. Então, a porta, que é aquelas portas digitais que tem um fiozinho em cima do número da porta, quer dizer que aquelas portas são PWM. Então, pulso por modulação. Lembra que nós comentamos aí o pulso por modulação? Então, pulso por modulação quer dizer que eu aumento ou diminuo o tempo que eu mantenho a porta ligada ou desligada. Nós vimos nas aulas anteriores esse conceito aí. Se tiverem alguma dúvida, revisitem a aula só para dar uma relembrada no conceito de PWM. Então, nessas portas, né, eu consigo fazer aí o analog write, né, onde eu vou dar o pino que eu quero fazer e o valor. Lembrando que esse valor nas portas PWM podem variar de 0 a 255. Então, 255 eu vou manter a porta ligada o tempo todo. Então, vou manter no estágio 5 direto, constante. E os valores, conforme vão sendo diminuídos, eu vou diminuir o tempo que a porta permanece ligada. Igual naquela ilustração que nós vimos na aula anterior lá. Então, revisitem a aula para lembrarem do conceito de PWM. Então, por exemplo, eu quero mandar um analog write para a porta 11 com valor máximo, que é 255. Poderia mandar com valor 10 aqui? Posso. Poderia mandar com qualquer valor? Poderia mandar com valor associado a outra coisa? Posso. Então, por exemplo, eu poderia fazer aí a leitura de um potenciômetro e, conforme a leitura do potenciômetro, eu poderia fazer aí
uma correlação da leitura do potenciômetro com os valores de 0 a 255 e fazer acender um LED, né? Então, esse analog write poderia ser utilizado para acender um LED, por exemplo, com uma determinada intensidade, que poderia variar entre 0 e 255. Então, aí já estou até dando um possível uso aí para a função analog write aí. Daí nós temos o include, né? Então, o include e na frente, entre menor e maior, o nome da biblioteca. Então, o que acontece? Quando eu uso a linguagem Arduino, eu tenho um conjunto de bibliotecas. O que é um conjunto de bibliotecas? Uma biblioteca nada mais é que um conjunto de funções. Um conjunto de funções que facilitam a minha programação. Então, quando eu tenho que usar um componente que disponibiliza uma biblioteca específica, então, por exemplo, o Arduino. O pessoal da Arduino, eles fizeram o projeto da placa, projeto de alguns sensores, e o projeto dessa placa e desses sensores estão todas as funcionalidades para usar todas as funções para que eu escreva menos e utilize esses componentes, estão armazenados na biblioteca principal da linguagem do Arduino, do C++, que foi ajustado para o Arduino. Quando um fabricante de um determinado componente cria esse componente, desenvolve esse componente e quer que esse componente seja utilizado com o Arduino, o que ele faz? Ele escreve um conjunto de funções para facilitar o uso desse componente via programação e disponibiliza esse conjunto de funções dentro de uma biblioteca. Então, por exemplo, eu quero utilizar um servomotor. Então, o servomotor, ele é um componente que foi desenvolvido por fabricantes, e esses fabricantes desenvolveram um conjunto de funções para eu utilizar o servomotor sem ter que escrever tanto dentro do meu código. Então, o que eu faço? Na hora que eu vou fazer um projeto que eu vou utilizar o servomotor, eu faço a importação da biblioteca, faço a inclusão da biblioteca servo.h. Esse conceito de incluir e importar uma biblioteca para um projeto de código-fonte que existe para nós é um conceito que existe em todas as linguagens de programação. Lembram quando vocês faziam a inclusão da biblioteca, inclua a biblioteca matemática? Estão lembrados lá da parte que a gente trabalhou com o Portugal Studio? Então, é a mesma ideia. Então, o que nós vimos lá da Inclua Biblioteca é a mesma ideia que o nosso include aqui. O que muda? O nome, o conceito permanece o mesmo. Então, por isso é bom vocês entenderem conceito, porque vocês conseguem passear de uma linguagem para outra sem maiores dificuldades, porque conceitualmente vocês entendem o que está acontecendo dentro de um determinado código. Delay, né? Então, nós também já consumimos a função delay. Então, a função delay, ela me dá aí o quê? Um tempo de parada, né? Para que eu execute a próxima instrução. Então, quando eu passo o delay e o tempo, eu quero falar que eu quero que a execução do meu programa fique parada naquele ponto por um determinado tempo, levando em consideração que o tempo que está aqui dentro é contado em milissegundos. Então, 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Então, se eu quiser que pare mais de um segundo, eu vou ter que fazer uma conta aí vezes 1000. Então, por exemplo, se eu quiser que o meu programa fique parado por 2 segundos nesse ponto, eu tenho que colocar 2000 milissegundos aí. Também, coisas que vocês já utilizaram. E vocês já viram que aqui dentro eu posso passar um valor
numérico inteiro, né? Então, posso passar um valor que nós chamamos de valor constante, né? Então, porque eu não consigo mudar em tempo de execução esse valor, porque eu escrevi o valor aqui, ou eu posso passar um valor variável, o valor que está armazenado dentro da variável, que pode mudar aí dentro da minha execução, dentro do meu código-fonte. Serial begin, né? Então, serial begin eu estou fazendo a inicialização, né, da minha porta USB para RX, então seria recepção de dados, e TX seria transmissão de dados. Então, estou fixando o valor, a velocidade de transmissão de dados em bits por segundo. Então, quando eu escrevo serial begin, eu estou inicializando a minha porta serial para eu poder fazer enviar e receber dados pela porta serial, e o valor de taxa aqui seria a velocidade que eu estou utilizando. Quanto maior a velocidade for aqui, maior a minha probabilidade de ter perca de dados. Então, um valor que é bastante utilizado, porque é um valor que o Arduino consegue lidar bem sem perca de dados, é 9.600 bits por segundo. Então, essa taxa é a bastante utilizada. Uma coisa que eu pus aqui na observação, se você utilizar os pinos digital 0 e 1, então, por exemplo, eu vou conectar aí um Bluetooth, vou conectar um Wi-Fi ou qualquer outro dispositivo que eu faça transmissão e recepção de dados, quando eu for fazer leituras ou for fazer a atualização do meu código via USB, eu tenho que desligar esse dispositivo, porque senão isso vai causar conflito, né? Porque eu não tenho dois canais de transmissão e recepção de dados. Dentro do Arduino eu tenho um canal único, né? Então, se eu tenho dois canais diferentes tentando fazer transmissão e recepção de dados, eu vou ter aí um conflito. Por isso, pus essa observação para vocês aqui. E é uma coisa que muitas vezes o pessoal não avisa e, dependendo do projeto que está trabalhando, você fica quebrando cabeça com um erro por um detalhe simples. Serial read, né? Então eu posso fazer uma leitura de uma porta serial, né? Então eu vou fazer a leitura. Então, por exemplo, eu tô com um Bluetooth ligado ao meu Arduino e estou fazendo a leitura de um valor que foi enviado por um app do celular, por exemplo. Então, dentro do Arduino eu vou fazer essa leitura. Lembra quando eu mostrei para vocês foram lá no IF, eu mostrei para vocês a casinha que acende? Então tinha lá a maquete da casinha, e conforme eu falava no celular, acendia o quarto, apagava o quarto. Então toda vez que eu falava para o aplicativo mandava um valor para o Bluetooth dele como saída. E a casinha, por sua vez, estava fazendo um serial read, estava lendo o valor para ver o que ela ia fazer na casinha. Então, se ia acender uma luz ou se ia apagar uma luz. Serial print, né? Então, serial print eu tenho dentro da IDE Arduino e do próprio Tinkercad, quando eu vejo a minha área de código, eu tenho lá a minha área de monitor serial, né? Então, dentro do monitor serial, eu posso fazer o envio de valores para ser impresso nessa saída monitor serial, tanto da IDE Arduino quanto do Tinkercad. E eu tenho o serial print, que vai fazer a impressão sempre na mesma linha, e quando eu quero
fazer a impressão na próxima, fazer a impressão e saltar para a próxima linha. Então, terminei a impressão, pulo para a próxima linha, eu vou usar serial print LN. Então, na frente do T ali, eu vou do print, eu vou escrever LN, que daí vai para a próxima linha. Então, serial print, posso fazer a impressão de um valor que está armazenado dentro de uma variável ou um valor literal que está entre aspas duplas. Ah, professor, e quando eu quero fazer a impressão de um valor literal que está entre aspas duplas e o valor de uma variável? Eu vou fazer que nem nós fazíamos lá no Portugal Studio, que a gente separava por vírgula os valores? Não. Neste cenário, você vai escrever serial print, primeiro o valor literal, e serial print, e o outro comando serial print com o valor da variável. Como eu estou escrevendo serial print, as duas coisas vão ser escritas na mesma linha. Se eu quiser saltar para a próxima linha, eu vou ter que escrever serial print LN e na frente o valor. Mas aí não se preocupem que nós vamos fazer exemplos aí desse uso ao longo do curso. Então aqui é mais para vocês entenderem o que a função faz. Então aqui eu até dei um exemplo, né? Escrevi um pequeno código aqui, depois se vocês quiserem, vocês podem implementar, né, esse código. Então, dei um exemplo aqui de um código para fazer a saída da leitura do potenciômetro. Então, se vocês depois quiserem, eu acho sempre bacana implementar o código para ver como que está funcionando, né? Então, aqui eu estou fazendo o que vai acontecer? Todas as leituras vão acontecer aí na mesma linha. Se eu usar o serial print, aqui no meu código eu coloquei a parte literal, usando serial print, e coloquei a parte da variável usando print ln para saltar para a próxima linha. Então, vejam que aqui eu dei o resultado, né? Então aqui seria o resultado da minha execução. Dentro do monitor serial também vocês veem aqui que vocês têm um botãozinho que parece um rabisco aqui, um gráfico, né? Então existe a possibilidade de nós fazermos saídas utilizando gráficos. Aí ao longo do curso também a gente pode fazer alguns experimentos aí para gerar gráficos. Map. Então aquilo que eu falei para vocês. Quando eu quero fazer a proporção entre um conjunto de valores e outro conjunto de valores, quero fazer a proporção, né, a famosa regra de 3 entre valores, eu posso usar a função map. Ela faz isso sozinha para mim, eu não preciso ficar fazendo cálculo dentro da minha programação. Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou passar na minha função map? O entrada vai ser aqui a porta que eu estou recebendo esses dados analógicos. Então, essa função map ela vai fazer um mapeamento dos meus dados analógicos. Então, ela só serve para funções analógicas. Então, eu vou estar recebendo aqui um conjunto, posso estar recebendo aqui uma leitura de uma porta analógica que vai de 0 a 1023. E então, qual vai ser a leitura mínima dessa porta analógica? 0. Qual vai ser a leitura máxima dessa porta analógica? 1023. Digamos que eu quero fazer essa conversão para fazer a proporção para uma porta PWM. Então, eu quero fazer uma proporção da porta para a porta PWM. A porta PWM ela vai variar de 0, que seria a minha saída mínima, e 255, que seria a minha saída máxima. Então, é uma maneira de utilizar. Então,
coloquei aqui para vocês tudo isso que eu acabei de explicar para vocês terem uma guia de consulta. Então vejam que as nossas aulas a gente sempre coloca aí uma guia de consulta bem passo a passo. E mesmo assim, se vocês tiverem dúvidas, agendem plantões. Nós estamos aqui, eu e o professor Eduardo, para ajudar vocês nessas dificuldades. Então aqui, ó, dei um exemplo de código, né? Então eu criei uma variável chamada leitura, analog potenciômetro seria a minha variável que está armazenando a leitura do potenciômetro, seria a minha porta, né? Está, o meu potenciômetro está ligado, e aqui eu estou atualizando a minha variável, né? Com o map, né? Então quem vai ser? A leitura, né? Que foi a variável que recebeu o valor entre 0 e 1023. Daí eu estou fazendo o mínimo e o máximo que eu posso receber como entrada. E aqui eu estou fazendo o mínimo e o máximo que eu quero utilizar como saída para atualizar o valor dessa variável. Então aqui eu tenho um exemplo prático, né? Então, tá, para mostrar para vocês aqui da leitura serial, né? Para você fazer um print serial, né? Então aqui eu estou criando um botão chamado pin 2, né? Porque nós estamos usando o pino 2 aqui na nossa leitura, né? Então vejam que o nosso pino 2 aqui nós estamos usando na nossa leitura. Estou inicializando a minha comunicação serial a 9.600 bits por segundo. Estou dizendo que o meu pino 2 aqui, meu botão pin, ele é um botão de entrada, então ele vai fazer a leitura do meu do estado do meu botão, né? Então quando eu pressiono o botão vai passar uma corrente. Então se nós olharmos aqui, ó, nós temos uma corrente de 5 volts, né? Então na hora que eu pressiono o meu botão aqui, ó, tenho o GND e tenho o 5 volts. Na hora que eu pressionar, vou fechar esse circuito, e na hora que eu fechar esse circuito, vai sair uma leitura nessa porta aqui para mim. Então, é essa leitura que eu quero fazer. Então, se essa leitura aqui vai para a variável, e vou imprimir essa leitura na minha porta serial. E vou dar um tempo aí de 1 segundo para cada ciclo de leitura desse aí. Então, é interessante que vocês implementem e vejam na prática o que vai acontecer. Então, toda vez que eu pressionar o botão, vai ter aí a leitura do valor de 5 volts. Então, vai aparecer 5 na minha saída. Na hora que eu soltar o botão, vai ficar 0 na minha saída. Potenciômetro, né? Então, aqui eu tenho uma leitura aqui de um potenciômetro. Então, vejam que eu tenho o positivo, o negativo e a porta analógica, né? Porque a leitura do potenciômetro é uma leitura analógica. O potenciômetro ele tem uma resistência de 10 kΩ, né? Então, essa aqui é a resistência do potenciômetro. Então, toda vez que eu modificar a posição do potenciômetro, eu vou ter uma leitura diferente. E eu quero ver essa leitura. Então, eu faço assim, ó. Defino a constante pot como minha porta a 0. Inicializo a minha serial begin. Leio o valor do potenciômetro. Coloco o valor do potenciômetro, né? Então seria o print e o println. Então esse aqui, aquele exemplo que eu mostrei anteriormente lá, aqui está a implementação dele com todos os comentários, né?
E aqui eu estou fazendo o mesmo circuito, né? Só que utilizando o mapeamento. Então, estou mapeando aqui de 0 a 1023 para entre 0 e 255. Então, quer dizer que se eu pegasse esse valor e usasse uma porta PWM, com este circuito aqui, poderia acrescentar um LED aqui e fazer aí um LED acender de acordo com o valor do potenciômetro. Então, aqui já é uma dica aí de algo que vocês podem pensar aí. Então, eu quero fazer um LED aqui, uma luz que se acenda conforme a intensidade dela varia conforme a posição do potenciômetro. Isso aqui é parte do que eu teria que fazer dentro do meu projeto. Dando um exemplo, né? Então, dei o exemplo disso, né? Montei um circuito aqui para dar o exemplo disso. E aqui, vejam que nós estamos fazendo o analogue write aqui, né? Então, no pin LED com o valor. Então, este circuito aqui é exatamente o que eu falei para vocês. Conforme eu modifico a posição do potenciômetro, a intensidade da luz do meu LED vai ser modificada. Então, posso desligar. Então, se meu potenciômetro estiver na minha posição mínima, meu LED vai estar desligado. E se meu potenciômetro estiver na posição máxima, o meu LED vai estar aceso total. Vamos abrir o exemplo aqui, ver se eu acho o exemplo e já mostro para vocês aqui. Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, prossegue. Então, beleza. Então, vou passar para o circuito aqui. Ó. Então, o meu código está aqui, né? Vamos ver que o meu código está aqui. Ó, vejam que o monitor serial, quando vocês quiserem usar monitor serial, eu abro aqui, né? Ó, e aqui está o meu circuito. Então, se eu iniciar a simulação, ó, ele está dando zero porque o meu potenciômetro está em zero. Ó, vejam que aumentou o valor, já começou a acender meu LED. Aqui. Esse valor é o valor que eu estou fazendo aqui no mapeamento, né? Então, estou lendo e depois estou mapeando esse valor dentro da mesma variável. Ó, meu LED está aceso no máximo, meu valor está ao máximo. E conforme eu vou diminuindo o valor, meu LED vai ficando mais fraquinho. Ó. Vejam que essa base aqui que me indica que o meu LED está até zerar. Então, zerei, meu LED está apagado. Então, esse aqui é um exemplo prático. Vejam que o meu potenciômetro está fazendo a leitura de quanto de corrente. Então, quanto mais eu... Aqui eu estou com 10 km, então praticamente não está fechando, transitando corrente nesse circuito. Então, a leitura aqui está sendo zero. E conforme eu giro o meu potenciômetro, eu estou diminuindo a minha resistência elétrica, está havendo uma passagem de elétrons aqui nesse circuito e eu consigo mensurar essa passagem elétrica pela minha porta analógica e faço a correlação, né? Então, na verdade, o que eu estou fazendo quando eu uso o mapa, eu estou fazendo uma correlação aqui dos valores. Então,
Pessoal, dúvidas? Acho que está de boa por enquanto, professor. Beleza. Eu já disponibilizei uma atividade, né? Então, né, essa atividade agora, a partir de agora, as atividades Arduino vão ser um pouquinho diferentes no formato, né? Então, vocês vão entregar um PDF com as coisas que estão sendo pedidas, vocês vão baixar o PDF para ver o que está sendo pedido e vocês vão depois submeter o PDF com a resposta. Então ficou um pouco mais simples aí a questão das atividades. E na hora que vocês começarem a fazer a prática aí, né? Nós vamos estar aqui até umas 10h30, né? Se vocês quiserem começar a fazer as práticas e tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui, vamos ficar aqui até umas 10h30 para esclarecer para vocês. Vitor, não se preocupa, nós estamos gravando a aula, né? Nós estamos fazendo a gravação da aula e nós vamos submeter igual nós fazemos toda semana. Daí você pode reassistir a aula, né? Para você ver o vídeo na íntegra sem ter os problemas de queda. E se você tiver alguma dificuldade nas atividades, você também pode entrar em contato aí, né? Agendar um plantão, mas não fique com dúvida. Fique tranquilo que a ideia é que todo mundo consiga ter sucesso aí na atividade. Beleza, pessoal?